E agora, falando sobre o processo evolutivo, né, eu tinha te falado sobre a teoria da evolução de Charles Darwin. E ele tem um conceito ali que foi uma bomba, né, para os cientistas, que é o seguinte: dentro de cada espécie de ser no mundo, todas, né, todo ser vivo ali, toda espécie, raça, etc., ele definiu que algumas são mais seletas do que as demais. Só que na época do Charles Darwin, a ótica humana era muito biológica, né? Mais pro genético, mais pro material, palpável, o visto. E hoje a gente já avançou, aprimorou, né, essa ótica, refinou e chegamos ao campo psicológico, subjetivo, social, etc. Aí eu fico me perguntando, sabe? Eu falei, vou perguntar pra Patrícia se, né, agora atualizando essa apresentação dele, da questão da seletividade, né, de ter, por exemplo, seres humanos, agora trazendo aqui para nossa realidade, né, enquanto humanos, mais seletos, mais predispostos a serem saudáveis mentalmente, mais refinados, socialmente, socioemocionalmente, quer dizer, entende? Ou se, né, na verdade, isso depende da construção familiar a longo prazo para esse ser, né, herdar essa característica, igual a gente estava falando da latência ali que desperta de acordo com o estímulo ambiental, e aí o ser humano consegue ir fluindo, né? Da teoria do Darwin, né, a gente tirou uma lição até um pouco errônea de que o mais forte sobrevive. E não necessariamente. Adaptativo. É o que mais consegue se adaptar que sobrevive. Então, por isso que hoje a gente tem uma questão de diversidade, né, tão rica. Porque as necessidades, as questões que são necessárias para que você adapte um ambiente são diferentes de outro. Para que você adapte, por exemplo, para morar no Japão, para morar lá no Polo Norte, para morar no Brasil, para morar na Amazônia, isso vai demandar questões adaptativas diferentes, né? Então, isso vai mudar, sim, sócio-histórico, culturalmente. Então, essa evolução, ela foi acontecendo, apesar de que Darwin conseguiu verificar mais a questão biológica, mas psicológica também, isso foi acontecendo, né? E aí, isso foi passando alguns genes disso, né? E dos que sobreviviam, né? Dos que foram se reproduzindo, dos que, por exemplo, em alguns estudos, às vezes você estuda... em alguns estudos sociológicos, eles estudam muito tribos, pequenas tribos, né? Até para identificar algumas questões mais... Eu não gosto de falar primitivas, mas algumas questões mais... não tanto influenciadas pelo mundo externo, né? Pela globalização, dizemos assim. Do que são questões... Quando você pega, por exemplo, tribos isoladas de vários lugares do mundo e eles apresentam alguns padrões de comportamento, tem algo ali que é do humano, né? Então, são estudos muito bacanas. Mas que, por exemplo, às vezes algumas condições, quando você pega Oriente e Ocidente, o que é valorizado no Oriente, o que é valorizado no Ocidente, Diferente. Quem você vai dizer que é o mais forte? No Oriente, muitas vezes, eles valorizam muito a questão do conjunto, do social. Já no Ocidente, é questão do mérito, do individualismo, né? Tem a meritocracia, né? Que é uma falácia, né, gente? Principalmente quando a gente está falando de questão socioeconômica, cultural, histórica. Discrepante. É você dizer que duas pessoas em situações completamente socioeconômicas diferentes têm as mesmas condições, gente, isso beira ingênuo. É necessário esforço, claro. Se você tem uma autora que ela fala de dons, quando ela vai falar de diversidade, que a gente precisa dos vários tipos de dons. E, às vezes, na criança, a gente tolhe esses dons, né? Ela usa alguns termos assim, tem o dom da criança guerreira, o dom da criança... aquela criança que é mais boazinha, que é mais pacificadora. Então, tem características diferentes, a gente está falando, inclusive, o temperamento, né?
E aí, às vezes, quando você fala assim, o que você quer que a sua criança seja quando crescer? O que você está fazendo agora para que ela seja isso? Que às vezes a gente educa a criança para ser obediente, para ser isso, e você quer que ela se torne um empreendedor, uma pessoa de sucesso. Então, são características que não batem, não se encaixam, né? Então, aquela criança mais guerrilheira, mais justiceira, que às vezes ela vai dar um pouco mais de trabalho ali na infância para ajudar ela a moldar isso, pode ser que isso futuramente tenha um potencial profissional, financeiro incrível para ela, se isso for tolhido na infância, né? E a gente tem vários casos disso, de grandes gênios, entre aspas, né? Aí da ciência e tudo mais, que quando criança foram chamados de burras, foram chamados de ignorantes, que não ia dar nada na vida. Mas por quê? Porque são conceitos diferentes, né? E a gente precisa dessa diversidade. Então, dependendo de onde essa pessoa vai estar, aqueles dons, aquelas capacidades vão ser mais ou menos valorizadas. E isso vai ter um valor que ele é social, acadêmico, financeiro, de mercado, né? Então, o que é valorizado socialmente ali naquele meio? Então, quando a gente tenta fazer uma discussão equilibrada, você vai verificando que esse meio ele vai ter influência, sim, disso. E a meritocracia, ela mostra isso, né? Você colocar duas pessoas aqui, você colocar uma pessoa de uma comunidade, né, extremamente pobre, com um herdeiro e falar, vai lá, tentem. No Brasil, isso é muito claro com a questão da educação. Sim. A gente tem uma inversão na educação, né? A educação privada, ela é vista como mais qualidade no fundamental, na pré-escola, no médio, e aí a educação superior pública, ela é vista, até pela questão de seletividade, de seleção mesmo, né? Como superior. E a gente vê o inverso de que geralmente, quem consegue acessar as faculdades privadas, as faculdades públicas, quem veio de escola privada. Uhum. Por quê? Porque ela teve acesso àquelas competências que são exigidas de um processo de seleção que é o vestibular. Com certeza. Que aqueles que vieram de escola pública, por um N motivos, e às vezes até nutricional... Sim. Ele não teve as mesmas condições de desenvolver. Exatamente. Então, ele não consegue competir em par de igualdade. Por isso que as cotas, elas vêm para tentar fazer essa justiça social nesse sentido, né? De algo histórico. Se você teve um antepassado, vamos supor, seu bisavô era um grande fazendeiro, muito rico, dono da metade das terras da cidade onde você mora. Você acha que isso vai impactar ou não na vida que você tem hoje? Principalmente se essas famílias conseguiram manter, né, esse patrimônio. Você acha que qual que é a probabilidade de hoje ser um herdeiro, né, usando os termos aí da internet? Quem teve esse bisavô, né, dono de grandes terras, um latifundiário, ou quem teve um bisavô escravo? Pois é. Tem eu acho que é um tipo de documento